Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Cássio, para quem já me viu aqui, estou de volta e hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre estequiometria, já introduzindo de fato aos cálculos estequiométricos, tudo bem? Então vem comigo, pessoal. Bom, eu dividi a estrutura da aula mais ou menos assim, né? Relembrar um pouco das duas últimas aulas, que tem a ver um pouco com o que a gente vai abordar aqui hoje, né? Então sempre bom retomar um pouco alguns assuntos. Uma introdução de fato ao cálculo estequiométrico, exercício para a gente fixar e naquele final, o recapitulando de sempre aí, só para a gente rever mais uma vez o que a gente já viu aqui hoje, porque ver o conteúdo em si nunca é demais, tudo bem? Então vem comigo aqui. Bom, relembrando, primeiro, né, a estequiometria nada mais é do que a nossa forma de poder calcular quanto a gente precisa de certas substâncias para formar outras, né? No caso a gente precisa de tantos X e Y de reagentes para formar uma quantidade A e B de produtos, certo? Bom, é uma análise quantitativa do que a gente está aqui analisando, né? Uma ciência quantitativa, porque a gente quer calcular o que? As quantidades. Para evitar, principalmente pensando na indústria, por exemplo, para evitar desperdícios, tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, da formação da água, na qual a gente tem o gás hidrogênio e o gás oxigênio, que são os reagentes formando a nossa molécula de água, que é o nosso produto, tudo bem? Né? Para a gente conseguir um bom cálculo estequiométrico, é sempre importante balancear a equação. Balancear o quê? A gente vai ver aqui logo em seguida, novamente, nas leis ponderais, principalmente na lei de Lavoisier, que nada vai se destruir e nada vai se criar. Então, tudo que a gente tem de um lado tem que ter do outro na mesma quantidade, certo? Então, por isso que a gente viu aqui no exemplo. A gente tem 4 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio formando água, na qual a gente vai ver que temos do outro lado também 4 átomos de hidrogênio e mais 2 átomos de água, ou seja, tudo que tem de um lado tem que ter do outro na mesma quantidade, ok? E o primeiro passo para a gente saber se isso está correto é o que a gente chama de balanceamento químico, na qual a gente vai colocar essas equações chamadas equações químicas, na qual a gente vai ter detalhadamente cada produto e cada reagente, a gente calcula ver se está tudo certo de um lado e de outro e partimos para a próxima etapa, que a gente vai ver logo também um passo a passo para a gente fazer um bom cálculo estequiométrico com um bom rigor, tudo bem? E esses produtos, né, quando a gente quer calcular a estequiometria, fazer o cálculo estequiométrico, geralmente a gente vai dar o resultado, vai procurar ele sempre em quantidades que a gente pode ser número de mols, número de massa, geralmente em gramas, ou mesmo o volume, principalmente quando se tratar de gases, tudo bem? Como eu falei das leis ponderais, né, elas que regem e fundamentam a estequiometria em si, né, dando um bom embasamento, bom argumento científico exatamente para a gente calcular ali e a gente saber o que a gente está fazendo, o que é correto. Na qual a gente tem 3 principais, principalmente aqui a nível de ensino médio pré-vestibular, que é a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Gay-Lussac, tudo bem? Só relembrando aqui principalmente a parte da ideia original em frases de cada uma delas, na qual a lei de Lavoisier, ou também lei de conservação das massas, vocês podem encontrar por aí, ela diz assim: a soma das massas de substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação. Se atentem muito bem nessa parte fechada, é sempre num sistema isolado, porque obviamente se você fizer qualquer reação num sistema aberto, ela vai ter trocas com o exterior dela, então isso vai acabar impactando nas quantidades. Então sempre se atentem a essa parte de estar num sistema fechado, isolado, como vocês também podem ver em certos conteúdos da física também. Sempre tem essa parte de ser um sistema isolado, de talvez um sistema perfeito. Vocês podem encontrar alguns livros assim também. Já a lei de Proust, ela é enunciada da seguinte maneira: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção de massa, que também pode ser relembrado sempre dessa lei a partir dessa mesma frase aqui, proporção de massa. Ou seja, se você fizer sempre as quantidades aqui que a gente viu anteriormente da água, a gente sempre vai observar que uma determinada quantidade em porcentagem, por exemplo, ou proporção, a gente vai ter sempre de hidrogênio e oxigênio, por exemplo. Então a gente vai ser, por exemplo, sempre 2 partes de hidrogênio para 1 de oxigênio. Então se a gente tiver 4 hidrogênios, a gente vai ter 2 oxigênios. Se a gente tiver 8 hidrogênios, a gente vai ter 4 oxigênios do lado dos reagentes, tudo bem? E isso também se mantém nos produtos.
Aí agora, continuando aqui, finalizando com a lei de Gay-Lussac, ela fala assim: gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, seus volumes mantêm-se em proporções fixas. A lei de Gay-Lussac a gente vai ver realmente um pouco mais para frente, porque ela, como no seu próprio enunciado, ela trata muito mais sobre gases. Então, costumeiramente, a gente vai se atentar, a princípio, mais nas leis, tanto de Proust quanto de Lavoisier, tudo bem? Mas vamos lá. Isso não quer dizer que a lei de Gay-Lussac não seja importante, gente. É só, no momento, a gente vai dar maior atenção às outras. Então, agora sim, uma breve introdução ao cálculo estequiométrico em si, né? Como eu falei, agora com essas bases teóricas que a gente tem, que vai dar o melhor embasamento para tudo que a gente for ver também em cálculo estequiométrico das leis ponderais, a gente pode definir ela também de outras maneiras assim, que é o método matemático para chegar à quantidade de substâncias envolvidas em uma determinada reação química. Tudo bem? Só para deixar também o nome mais bonito, mais chique, caso em algum momento vocês se deparem com isso, ou alguma questão mais teórica que queira conceitualizar o que é o cálculo estequiométrico, então só para vocês também se lembrarem sobre isso. Como eu falei antes, essas quantidades de substâncias, elas vão poder ser calculadas a partir das seguintes quantidades. Massa, como eu falei, geralmente em gramas, né, sempre lembrar do sistema internacional. Número de mols também, que a gente já viu também nas aulas anteriores, a gente viu constante de Avogadro e tudo mais. Volume, principalmente quando a gente estiver se tratando de gases, tudo bem? Número de moléculas e também número de átomos. Os três mais comuns são massa, número de mols e volume, quando se tratar de gases, nesse caso. O passo a passo que eu mencionei no começo, quando a gente estava retomando o assunto de estequiometria, né, é esse daqui. Como eu falei, primeiro é sempre balancear a reação química. Monta ela, caso ela não esteja montada no seu exercício, esteja de maneira aleatória ali no texto, você vai pegando as informações, monta a sua reação química, toma cuidado, vê se está tudo certinho, começa a balancear. Como eu falei, tudo que tem de um lado, ou seja, dos reagentes, tem que ter também do lado dos produtos na mesma quantidade. Por fim, né, identifica as substâncias serem trabalhadas. Como eu falei, de repente você tem uma equação química, mas você não vai precisar de todas as partes que estão ali envolvidas, em alguns casos. Depois, monte a regra de 3, é a parte que geralmente define a matemática na química, é a regra de 3 nesse caso. Converta as unidades, caso seja preciso, né, nem sempre vai ser preciso. E por fim, calcule a sua regra de 3 ali, bonitinho. A gente vai trabalhar alguns exercícios agora, mais pra frente, para a gente entender melhor esses conceitos, essas ideias aqui de uma maneira mais visual para vocês, tudo bem? Então, relembrando esses 5 passos, balanceie a reação química, identifique as substâncias que serão trabalhadas, monte a sua regra de 3, converta as unidades, caso necessário, nem sempre é, e, por fim, calcule a regra de 3, que você vai ter provavelmente ali o exercício, ali, a resposta que o exercício vai pedir, ou de repente vai precisar dessa resposta final para você continuar o exercício de alguma outra maneira, de repente ele pede uma outra coisa, tudo bem? Agora nos exercícios, contextualizando aqui, né, relembrando um pouco, a gente retomando para vocês fixarem bem esse conteúdo, essa parte introdutória é muito importante, porque só assim vocês vão conseguir avançar bem na questão dos cálculos estequiométricos sem ter tantas dificuldades ou tantas dúvidas na hora de resolver, tudo bem? Terem mais segurança na hora de estudar. É um exercício tirado da UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí, também. Ele fala assim: qualquer que seja a procedência ou processo de preparação do NaCl, né, o nosso sal de cozinha, podemos afirmar que sua composição é sempre 39,32% de sódio e 60,68% de cloro, com base na lei D. Ou seja, ele quer saber qual dos cientistas ou qual o nome das leis que dá esse embasamento aqui, que é o que? Da proporção. Ele está falando da proporção dessa substância, que a gente acabou de falar. Um pouco da questão do que cada cientista tem ali, né, um pouco de algumas palavras que podem definir, caracterizar cada uma das leis ponderais, né. A gente viu, por exemplo, que Lavoisier, lei de conservação das massas, ou seja, conserva as massas dali, né. O que tem de um lado dos reagentes vai ter nos produtos também. Depois a gente viu o que? Na lei de Proust, que, por exemplo, a gente tem a questão da proporcionalidade, né, então, ou seja, sempre vai ter proporções no que a gente está calculando ali. Como eu falei da água, a gente sempre vai ter 2 partes de hidrogênio para 1 parte de oxigênio na equação química. E a lei de Gay-Lussac, a gente trabalhou ali com gás, né, questão de volumes nas temperaturas e pressão normais.
Então, até como eu já adiantei aqui falando da questão de proporcionalidade, que é o que a gente está vendo aqui, né? Podemos afirmar que sua composição é sempre 39,32% de sódio e 60,68% de cloro. E como a gente não está trabalhando aqui, não, em nenhum momento também fala de gás, então a gente também já pode eliminar a lei de Gay-Lussac. Então a gente pode ficar ali com Lavoisier, está falando de massa, mas tudo bem. Dalton, nesse caso aqui não está falando nada. Proust, que é o que a gente viu. Richter também não. Avogadro é a constante nesse caso. Então a gente ficaria principalmente ali com Lavoisier e Proust. Vocês viram que nem de Gay-Lussac está aqui, por exemplo. Então a gente não precisava nem ter relembrado ela, mas sempre bom relembrar para fixar. Como eu falei, Lavoisier é questão de conservação de massas, questão de proporcionalidade, a gente vai trabalhar sempre com Proust, as leis de Proust. Então a gente já fica aqui que nesse exercício a resposta esperada pela banca do vestibular é a alternativa C, é a lei de Proust. Né? A gente consegue ver aqui a resposta correta dela, tudo bem? Bora para o próximo exercício. Esse daqui é o da VUNESP, né, que é a mesma instituição que faz o vestibular da Unesp e vestibular de diversas outras faculdades, principalmente faculdades dos cursos de medicina, mas também cai em alguns concursos públicos, também já vi exercício de concurso público feito pela VUNESP, então não necessariamente só para vestibulando esse exercício serve. Ele fala assim: foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre, procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes resultados. Aí aqui tem uma tabela, tem as amostras, ele dá a massa de enxofre, massa de oxigênio e a massa da amostra. Ele fala assim, a tabela com os dados em exercício sobre a lei de Proust. Então, na própria tabela já dava essa dica pra gente do que a gente está analisando aqui. Por fim, né, ele pede assim, esses resultados mostram que, aí tem as alternativas, as amostras 1, 2 e 3 são do mesmo óxido. Alternativa B, apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido. C, apenas as amostras 2 e 3 são do mesmo óxido. Alternativa D, apenas as amostras 1 e 3 são do mesmo óxido. E por fim, né, a tabela alternativa E fala que as amostras 1, 2 e 3 são de óxidos diferentes. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ele pede que mostre os resultados, obtendo-se os seguintes resultados das amostras das análises das amostras de óxidos de enxofre. O que a gente pode ver aqui, né? Tabela com dados em exercício sobre a lei de Proust. Na lei de Proust, como a gente acabou de ver no exercício anterior, a gente está trabalhando o quê? Com proporcionalidade. Então a gente vai tentar identificar proporções aqui nessa tabela. Vamos ver aqui no exercício 3, na amostra 3, desculpa. A gente vê assim, a gente tem 0,32 gramas de enxofre e 0,48 gramas de oxigênio. Bom, aparentemente, não sei, né? Vamos ver as outras amostras para ver se as outras duas têm alguma coisa que nos indique isso. Na amostra 2, a gente tem 0,08 de enxofre e 0,08 de oxigênio. Interessante, está na mesma proporção ali, né? Por fim, a amostra 1, a gente tem 0,32 gramas de enxofre e 0,32 gramas de oxigênio também. Bom, interessante, né? Nesses dois casos, as amostras, o que a gente tem da massa de enxofre, a gente tem da massa de oxigênio. Correto? Foram analisadas as 3 amostras, só 3, é bom, uma amostra bem pequena, de fato, dos óxidos de enxofre procedentes de fontes distintas. Então, ou seja, a partir da lei de Proust, como o próprio exercício já dava na legenda da tabela, a gente consegue identificar essa proporcionalidade entre as partes de enxofre e de oxigênio. Ou seja, para a gente então ter certeza, né, a gente viu que tem que ter a mesma proporção de enxofre para oxigênio, coisa que a gente não está observando na amostra 3, que ela tem proporções distintas, né? No caso, a 1 e 2 a gente tem proporção de 1 para 1, e na 3 a gente tem uma proporção diferente disso. Então a gente consegue concluir o quê? Que a partir das alternativas dadas pelo próprio exercício, que apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido, né? Que vieram da mesma fonte, né? A amostra 3 veio de uma fonte distinta das outras duas. A gente tem isso na alternativa B. Tudo bem? Que bem aqui destacado para vocês observarem isso também. Agora, mais um exercício aqui para a gente fixar melhor esse conteúdo. A gente vai falar assim:
É possível diminuir a acidez do suco de limão adicionando-se a ele uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio, coisas encontradas na nossa cozinha. A reação que ocorre que justifica essa diminuição de acidez é apresentada a seguir, na qual a gente tem que o ácido cítrico mais o bicarbonato de sódio, aqui na setinha os dois reagentes, eles vão formar o quê? Citrato de sódio, água e dióxido de carbono. No parágrafo seguinte, ele fala assim: para uma total neutralização, são necessários 252 gramas de bicarbonato de sódio para 192 gramas de ácido cítrico. Ele pede assim: qual é a massa de bicarbonato de sódio necessária para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico presente em uma limonada? Aí ele dá aqui, é que nesse caso aqui, ele deu originalmente o exercício só com os nomes, é que eu já deixei ele para facilitar a nossa vida com as suas fórmulas moleculares também. E ele fala assim: para uma total neutralização são necessários 252 gramas, né, repetindo, de bicarbonato de sódio para 192 gramas de ácido cítrico. Qual que é a massa do bicarbonato de sódio para a gente neutralizar os 0,96 gramas de ácido cítrico que vai estar presente em uma determinada limonada? Aí ele dá diversas alternativas, A, B, C, D e E, com diversos valores diferentes. E agora a gente vai calcular esses valores aqui para saber qual que é a alternativa correta, tudo bem? Então vem aqui comigo, que a gente vai calcular agora na lousa. E aí, pessoal, bom, como eu falei alguns segundos atrás, a continuação do nosso exercício 3 vai ser aqui na lousa, que a gente vai fazer aqui com vocês, tudo bem? Eu já deixei anotado alguns dados que o exercício dava, como por exemplo a equação, na qual inclusive no slide ali a gente tem um erro na qual a gente tinha um HNO3 aqui, né? Já corrigi aqui para a fórmula do ácido cítrico correta. A quantidade que ele dá, tanto de bicarbonato de sódio quanto de ácido cítrico, né? Que são 252 gramas de bicarbonato de sódio para neutralizar 192 gramas de ácido cítrico. Né? E ele pedia o que? Para neutralizar 0,96 gramas, tudo bem? E a equação aqui, na qual eu já deixei inclusive balanceada, na qual a gente pode ver as quantidades corretas, né, de carbono, hidrogênio, oxigênio e sódio, na qual a gente tem, por exemplo, temos 3 sódios aqui, 3 NAs aqui, né? 3 vezes 1, 3, 1 vezes 3, 3. As outras, carbono, temos aqui 6 carbonos aqui no ácido cítrico, mais 3 aqui no nosso bicarbonato. Vamos ver se a gente está deixando mais algum. Não, esses aqui são os reagentes, né? Então temos 6 aqui, 3 aqui, 9. Então vamos ver aqui do outro lado, temos 6 aqui, mais 3 aqui, 9 também. Hidrogênios, temos 8 desse lado, mais 3 aqui, 11. Nos produtos, vamos ter 5 ali, mais 3 vezes 2, 6 lá, então 11 também. E por fim o oxigênio, temos 3 aqui, mais 3 vezes 3, 9, 9 mais 7, 16. A gente vem aqui, temos 7 aqui, mais 3 vezes 1, 3, 10, mais 3 vezes 2, 6, 16 também. Então está devidamente balanceada, tudo bem? Aí ele falava assim: de acordo com a lei de Proust, temos que quantidade tal de ácido cítrico vai para ser neutralizado por quantidade Y de bicarbonato de sódio, né? Que é as quantidades que temos aqui. Então ele pede que para tal quantidade então, de ácido cítrico, quanto vamos precisar de bicarbonato de sódio. Então já vou anotar com vocês aqui. Temos que 192 gramas de ácido cítrico vão ser neutralizados por 252 gramas de bicarbonato de sódio. Né? Ele pedia quantos a gente tem que usar para neutralizar 0,96 gramas. Correto? E aqui então a gente tem que quantidade X de bicarbonato de sódio. Tudo bem, vamos para o próximo passo aqui da nossa resolução. É aqui, como eu falei, das regras a gente balanceia, vê quais agentes a gente vai utilizar. Como eu falei, aqui a gente está utilizando, por exemplo, só os reagentes, o resto da cadeia ali nesse momento não interessa para a gente. Feito o balanceamento, pegamos os dados interessantes, a gente vai montar nossa regrinha de 3. Quando a gente está aqui posto, né, regra de 3, a gente faz aqui em alguns lugares, pode fazer a cruz e tudo mais, dependendo da região, da escola, do professor que você tenha, mas tudo no fim passa a ser a mesma coisa, na qual a gente vai ter que
x vai multiplicar 192, então é x vezes 192 gramas é igual a 0,96,252. Ok? Nossa regrinha de 3 está assim. A gente, naquela de cortar os iguais, a gente já pode cortar, por exemplo, o gramas daqui por 1 gramas daqui. Vai sobrar mais 1 gramas ali. Nesse caso, como temos todos a mesma unidade, então não faz diferença. Muitos exercícios que a gente tem certas medições diferentes e isso acaba ajudando para a gente no final ficar só com a que nos interessa de fato. Tudo bem, agora a gente continua aqui a montagem. A gente vai isolar esse 192, né, passar ele dividindo. 196 vezes 252 gramas dividido por 192. Por fim, vai pegando a calculadora de vocês, aí vocês podem confirmar a resposta que o exercício vai dar, que inclusive está lá nas alternativas que ele já dava, esse exercício aqui, que a gente vai ter que chegar ao quê? Aqui, 0,96 vezes 252 gramas dividido por 192, a gente chega no resultado que é 1,26 gramas de bicarbonato de sódio para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico. Tudo bem? Vocês vão ter a alternativa lá, correta no exercício, como eu já tinha falado, nas alternativas que ele dava pra gente. Inclusive, nas alternativas, vocês já poderiam, inclusive, prever, olhando as alternativas ali, putz, eu tenho uma quantidade sempre maior de bicarbonato de sódio para ácido cítrico. Vocês podem, inclusive, fazer essa análise para ver, então se tivesse alguma alternativa que, por exemplo, fosse menor que 0,96 gramas de ácido cítrico, vocês já poderiam eliminar elas, que vocês sabem que precisa de, em massa, mais bicarbonato de sódio, tudo bem? Bom, agora a gente vai para a parte do nosso recapitulando, para a gente retomar um pouco melhor o que a gente tratou nessa aula e a gente finaliza ela, tudo bem, pessoal? Agora que a gente finalizou o exercício 3, a gente vai recapitular aqui as nossas ideias que a gente viu nessa aula e também um pouco do que a gente viu nas aulas anteriores para a gente dar prosseguimento nas aulas seguintes sobre cálculos estequiométricos. A gente vai trabalhar com alguns casos especiais de excesso de reagente e tudo mais. Bom, como eu falei, né, a estequiometria é a análise quantitativa da composição e transformação química de substâncias envolvidas em reações químicas. As chamadas leis ponderais fundamentam o cálculo estequiométrico. As três principais que importam para a gente nesse momento aqui é Lavoisier, Proust e Gay-Lussac. E o passo a passo para um bom cálculo estequiométrico, né, feito com rigor, é primeiro balancear a reação química, identificar a substância que a gente vai trabalhar, montar uma regra de 3, converter as unidades sempre que necessário e calcular sua regra de 3 para obter o resultado que você deseja ali. E por fim, as quantidades de substâncias podem ser calculadas e dadas a partir de massa, número de mols, volume, número de moléculas e número de átomos. Tudo bem? Eu desejo a vocês ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula. Tudo bem?